no meio, tá? Então agora, pessoal, eu preciso pegar pontos específicos dessa curva para que a gente possa, então, inserir lá no Excel. Dessa maneira, eu vou pegar aqui pontos conhecidos, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde a vazão é 60 e a perda de carga é 14, 14,5, 15, 15,5. Então, para esse ponto aqui, ó, eu tenho a seguinte curva, ó. Eu vou montando a curva vazão, altura manométrica. Então, para esse caso, a vazão de 60, a altura manométrica é de 15,5. Então, eu só coloquei aqui no gráfico, tá? Então, 14, 14,5, 15, 15,5, 16. Então, é 15,5 por 60. Aí eu posso fazer outros pontos, como esse aqui, ó. Na altura manométrica de 14, qual que é a vazão que teremos aqui, ó? É só traçar uma linha aqui, ó, e verificar a vazão correspondente para esse ponto, tá? Vou traçar aqui, ó. Estaria aqui na 80, 85, 90, 95, 100. Então, anotar mais um ponto seria vazão 85, altura manométrica 14. Então, à medida que a vazão, conforme vocês estão vendo, em metros cúbicos aumenta, o que acontece com a altura manométrica? Ela diminui. Isso para a curva de desempenho da bomba. Então, eu aumento a capacidade de vazão, porém eu tenho uma perda na capacidade na altura a ser recalcada. E pegamos um outro ponto aqui, ó, a altura manométrica de 12, a vazão recalcada aqui, ó, em torno de 105. Então, vou anotar mais esse ponto. Altura de vazão 105, altura manométrica de 12. E vou levar esses dados lá para o Excel para que a gente possa, então, montar a curva do sistema. Então, nós temos a bomba aqui, ó, Megamore 80-250, 160 RPM. A gente já trouxe esses dados para cá, ó, é a bomba Megamore 125, 80, 250, 1.600. Então, estão aqui os pontos que eu coletei lá. E vou inserir esses pontos aqui no gráfico. Então, ó, selecionar dados, vou adicionar, vem aqui e coloco o nome da série, tá? Coloco o eixo X, coloco o eixo Y, seleciono os dados, o Y é a curva, e olha só, ó, temos ali, ó, então, a curva do sistema versus a curva de desempenho. Então, ó, veja que o nosso ponto operacional, qual que é o ponto operacional? O terceiro dado aqui, ó, está muito próximo a esse aqui, ó. Essa é a curva de desempenho, então o nosso ponto operacional estão bastante próximo. Essa bomba parece ser bastante interessante para a gente, é uma bomba que traz resultados bem representativos, tá? Eu vou mostrar aqui um outro exemplo de um outro catálogo, só para ilustrar, para ficar bem claro como é que se faz isso aqui. Vou repetir os mesmos passos, agora só que usando o catálogo, outro catálogo. Vou pegar o catálogo aqui, ó, do fornecedor Inbil, tá? Fornecedor Inbil, e vou lá naquele catálogo, lá no início do catálogo, e vou ver aquele campo de aplicação, tá? Deixa eu só virar aqui. Então, nós temos aqui, ó, então, primeiro, uma carta de aplicação. Nesse primeiro campo aqui, ó, nós temos diversas bombas. Vamos ver se tem alguma aqui, ó, 95 é a vazão metro cúbico, nossa altura. Não tem nenhum modelo de bomba que nos serve. Vou para esse segundo, ó, o primeiro modelo que nos apareceu aqui, ó, esse aqui, ó, 80, 160. Então, tem aqui, ó, no ponto operacional que nós queremos, vazão aqui em torno de 95, altura manométrica em torno de 13. Então, esse modelo aqui, ó, 80, 160, 1.700 RPM nos atende. Vou lá direto para esse modelo, ó, 80-160. Vou mandar ele buscar aqui, ó, até ele achar aqui a curva característica. Vou girar aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Essa aqui, ó, é a bomba 3.500 RPM
ppm, não é o que nós queremos, a gente quer de 1750, que seria essa aqui, ó. Então, plotando aqui na curva do sistema, veja só o que acabou acontecendo. O campo hidráulico aqui, ó, ele acaba que nós temos aqui 80, 90, 100, 110, 120, 80, 90. Então, nosso ponto operacional é 93, 94 aproximadamente. E a altura manométrica aqui, ó, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 10, 11, 12, essa curva ela tem que estar mais ou menos a curva, esse ponto aqui é aqui, ó, 13. Então, aqui seria, ó, a intersecção, é o nosso ponto dessas duas retas aqui, ó, vazão de 95, altura manométrica 13. Não tem nenhuma curva próxima aqui, ó. Então, isso aqui não seria um modelo muito bom que encaixaria pra gente. Então, aqui são diferentes, é a mesma bomba, o mesmo motor, 80-160, com rotores diferentes, tá? Rotor com diâmetro 172, 170 e assim por diante. Tem esse outro modelo aqui, ó, já aproveitando a oportunidade, 80-200, em que quando a gente plota aqui, ó, o nosso ponto operacional 95 por 13, dá uma curva bem próxima aqui, ó. Esse ponto aqui é mais interessante. Então, da mesma maneira, foram coletados aqui nessa curva os pontos, alguns pontos de referência dela. Então, nós trouxemos esses pontos aqui para o Excel, tá? Essa aqui também não é uma bomba muito boa. A bomba melhor aqui para esse caso que eu avaliei foi a 100-160. Então, aqui, ó, tem um outro modelo que a gente poderia também trabalhar, que seria a 100-160 lá, ó. Para o nosso ponto operacional, vazão de torno aqui de 95, altura manométrica de 13, o nosso ponto operacional, veja só, está bem em cima de uma curva de desempenho, tá? Então, esse modelo aqui seria bem mais interessante, INI 160. Então, eu tracei essas linhas aqui, ó, para coletar os pontos operacionais dessa curva de desempenho, tá? Uma vazão de 60, altura manométrica de 12, uma vazão de 140, altura manométrica em torno de, aliás, aqui era 13 e assim sucessivamente. Então, esse modelo aí, ó, os pontos operacionais dele são esses aqui, tá? Veja que esse catálogo aqui ele é um pouco diferente do outro. Se a gente descer aqui essa vazão, nós vamos ter, ó, o diâmetro que nós escolhemos é o de 184, tá? Aqui a gente tem o NPSH nesse ponto e temos aqui também a potência. Então, o rotor melhor aqui seria o de 184. Então, para esse caso aqui, a potência estaria em torno de 4.4, aqui seria aproximadamente 5 kW, tá? Então, aqui teria que traçar uma linha para ver realmente qual que é a potência. Eu só estou olhando aqui de uma maneira mais rápida. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, quando a gente escolhe o modelo da bomba, a gente consegue ter a potência, o NPSH e a curva de desempenho. Então, pegando esses pontos dessa curva de desempenho, basta inserir aqui. Então, eu já vou fazer aqui mais rápido para a gente não perder muito tempo. Então, foi a bomba INI 100-160, rotação de 75. E olha lá, tá ela plotada aqui, ó. O que acontece? Essa curva aqui, ó, tá vendo que nosso ponto operacional tá acima da curva? Nosso ponto operacional é esse aqui, ó. 93,78, tá aqui, ó. Então, essa bomba aqui não serve para esse sistema. Por quê? O ponto operacional desse sistema aqui, ó, seria aqui, ó. Seria uma vazão inferior à do nosso demandada pelo nosso sistema, com altura manométrica também inferior à que nós queremos. Então, essa bomba aqui, ela não nos serve, tá? Bom, desse modo, pessoal, podemos concluir aqui, ó, que a melhor maneira para a gente selecionar essa bomba aqui, a melhor bomba que nós testamos aqui, ó, que eu testei diferentes outros modelos, mas a que mais se aproximou aqui do nosso ponto operacional
testei esse modelo aqui também, não é muito bom. Tá vendo a distância aqui entre o ponto operacional e a curva dessa bomba? Eu coloquei aqui várias bombas, tá? Vou colocar todas as curvas delas aqui pra gente ver, ó. Isso aqui tá bem próxima, tá? Essa foi a que mais se aproximou. Essa seria a mais interessante. Essa aqui eu marquei aqui por último. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra aqui também tá fora, né? A curva da bomba não tá correspondente ao nosso ponto operacional. Então ela também vai ser descartada. Tem outras aqui, ó, essa da Ibara que eu peguei lá pela curva, vocês viram, né? Então, essa aqui também é outra, tá? Então, a melhor bomba aí para o nosso sistema seria essa daí, ó, essa Megatron. Deixa eu colocar aqui para a gente ver o gráfico melhor. Deixa eu colocar aqui o que é cada uma dessas curvas. Inserir layout de página. Deixa eu ver. Vou dar 2 cliques aqui no gráfico. Quero melhorar aqui. Esse aqui. Então o melhor modelo de bomba que nós temos é esse aí que está explícito, é o mesmo modelo, tá? Então aqui é a curva de desempenho da bomba e aqui é a curva do sistema. Então esse aqui, ó, seria o nosso curva do sistema versus a curva de desempenho, tá? Curva do sistema versus a curva de desempenho, que nos fornece o ponto operacional desse sistema de recalque. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para vocês verem, né? O ponto operacional é esse onde há a intersecção entre as duas curvas. Tá vendo que ele está muito próximo ao que nós queremos? Deixa eu alterar aqui, tem um tipo aqui, vamos alterar o tipo de gráfico. Dispersão, tem um jeito aqui da gente colocar ele em escala logarítmica. Transparência. Bom, não estou me lembrando aqui como é que faz para transformar esse gráfico em função logarítmica. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque fica melhor. Escala logarítmica. Melhorou, tá? Vou colocar aqui no máximo até 160, 150. Enfim, esse é o nosso ponto operacional. Existe alguma maneira de fazer com que esses pontos se coincidam? Sim, existe. Para fazer isso, a gente precisa alterar a rotação do motor. Por isso que existem bombas de rotação variável, tá? Então, aí é uma outra categoria. Mas, de uma maneira geral, isso aqui já é suficiente para que vocês compreendam a parte de escolha de bomba, tá? É isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para encaminhá-las aí no Teams ou no grupo aí da turma. Até mais.